Eu sou o Scud, bem-vindos a esse canal. Grande dia! Esse dia chegou, finalmente chegou. Eu falei tanto aqui nesse canal, poxa, como é que os outros são punidos pelos atos antidemocráticos, atos golpistas, né? E a Jovem Pan não estava sendo punida até então, né? Mas esse dia chegou e o MPF, Ministério Público Federal, após longa investigação, pede agora a cassação da concessão pública da rádio Jovem Pan. Bom, pessoal, eu vou ler um pequeno texto aqui da matéria e depois eu vou logo comentar em seguida, ok? O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública pedindo cancelamento de 3 outorgas da radiodifusão concedidas à Jovem Pan. A requisição tem como pano de fundo o alinhamento da emissora a uma campanha de desinformação ao longo de 2022, no período que antecedeu as eleições presidenciais, e incentivos a atos antidemocráticos. O Ministério Público Federal fez uma análise do conteúdo produzido e transmitido pela Jovem Pan entre o dia 1º de janeiro de 2022 e 8 de janeiro deste ano, com foco nos programas Os Pingo nos Is, 3 em 1, Morning Show, Linha de Frente. O Morning Show, pessoal, eu denunciei várias fake news aqui nesse canal, tá? É um programa que eu consigo tancar, não sei nem se consigo tancar, mas eu consigo assistir com muita dificuldade, né? O Pingo nos Is, 3 em 1, é barra pesadíssima. Mas o Morning Show também não é muito diferente desses outros programas da Jovem Pan. Então eu falei tanto, cara, que essa galera tava cometendo crime, tava fazendo discurso de ódio contra a esquerda, discursos extremistas que incentivavam violência, né? Que estavam fazendo, botando o processo eleitoral em dúvida, né? Falando que as eleições eram fraudadas, falando que o Lula não iria subir a rampa mesmo depois de ser eleito, né? Falas golpistas, antidemocráticas, fake news, etc. Tudo isso eu conseguia ver, né, e testemunhar na Jovem Pan. A ação cita inúmeros exemplos de discursos que extrapolam os limites da liberdade de expressão e da radiodifusão e configuram, portanto, manifestações ilícitas. Ao todo, o órgão aponta casos envolvendo mais de 20 comentaristas da emissora. Todas convergiram para a defesa das mesmas teses, que por isso podem ser identificadas como parte da linha editorial da emissora. Eu sempre falei isso aqui nesse canal, que isso vem de cima, da parte superior da linha editorial da Jovem Pan. Porque todos esses comentaristas tinham uma opinião em comum, tá? Eles tinham uma opinião em comum e essa opinião era golpista, né? Dizia que as eleições foram fraudadas, né? E todos faziam um discurso de ódio contra a esquerda. Então, não bastava trocar de comentarista, que o outro comentarista que fazia o mesmo papel do outro continuava com o mesmo golpismo, certo? Com o mesmo discurso, botando em xeque o processo eleitoral. Tá? Eu vi isso. Eu vi isso com a Adrilles Jorge fazendo esse papel. Eu vi isso com a Zoe Martinez fazendo esse papel. Eu vi isso com o Paulo Figueiredo fazendo esse papel. Tudo no Morning Show. E eles já estão fora da emissora. E agora a gente vê esse tal do Pavanato, né? Desse moleque, que é um moleque. Eu tinha falado que ele tinha 19 anos, eu errei aqui, quero corrigir. O pessoal da Jovem Pan estavam brincando, falando que ele tinha 19 anos, não, mas ele tem 25. Então esse Pavanato, né, que tem 25 anos de idade, um moleque, um jovem, faz esse mesmo papel, mas a diferença é que ele não tem atualmente o mesmo discurso de ódio que tinha a extremista Zoe Martinez. A Zoe Martinez era cabulosa e ela mentia muito.
Esse Pavanato mente muito também. Mas a Zoe Martinez, ela mentia, mas mentia fazendo discurso de ódio, o que é pior. E isso em 2022 era uma época que a gente via muito atos violentos, atos terroristas e atos violentos cometidos pelos bolsonaristas com esquerdistas, né? Eu vi alguns policiais falando sobre isso. A gente teve o caso aí, vários casos de assassinato cometidos por bolsonaristas. Então essas falas, né, desses comentaristas, eles ecoam, né? Eles ecoam. E eles têm uma responsabilidade nisso também, de incitar a violência, né? Por ter falas extremistas. Aí o pessoal vai chegar e vai falar, pô, mas isso é anticonstitucional, isso é uma perseguição contra a Jovem Pan, os bolsonaristas vão chiar, né, reclamar, falar que isso é uma censura, né? Pessoal, não é censura, tá? Por ser uma concessão pública, tem que respeitar leis e regras, né? Se você está numa concessão pública, a concessão pública não pode xingar o político, não pode falar mentiras, etc. E não pode, né, ser golpista, né? E ter falas antidemocráticas, atos antidemocráticos. Olhem só o que aconteceu essa semana com a Jovem Pan. Olha só como essa emissora é criminosa. Dono de ex-afiliada da Jovem Pan sofre mandado de busca e apreensão da PF. Milton de Oliveira Júnior admitiu, durante participação de um programa local, ter financiado atos de 8 de janeiro. Lembram desse cara aí da Jovem Pan, um dos donos da Jovem Pan? Ele admitiu que financiou os atos do 8 de janeiro. Ou seja, um dos donos da ex-afiliada da Jovem Pan, um golpista, né? Outra notícia aqui, a AGU pede a condenação de apresentador que associou Flávio Dino ao crime organizado no Rio. O Pavinato, estamos falando do Tiago Pavinato, não é o Pavanato, é o Pavinato, é outro. Afirmou que a visita do ministro ao Complexo da Maré indicaria uma suposta ligação com facção do Comando Vermelho. Ele falou isso com todas as palavras, né? Isso é só vocês pesquisarem os vídeos. Então, a gente percebe que isso é um senso comum entre os comentaristas, né, comandados pela linha editorial, né? É trazer fake news, é trazer discurso de ódio, né, fazer de tudo para para prejudicar o governo Lula, né, com mentiras. Bom, é isso, pessoal. Eu vi alguns canais aí sensacionalistas falando que já era o fim da Jovem Pan, e não é bem assim, tá, pessoal? Pode ser o começo do fim da Jovem Pan, pode ser o começo do fim da cassação da Jovem Pan, né? Mas ainda cabe recurso, tá? Ainda cabe recurso e a gente ainda tem que esperar o trânsito em julgado. A gente tem que esperar os trâmites, né? Os processos e tal, o andamento disso tudo. Não dá para cravar que a Jovem Pan já perdeu e é o fim total da Jovem Pan, não dá para falar isso, tá? Eu seria muito desonesto, né? E seria muito sensacionalista de fazer isso com vocês, tá? Mas isso aí é um sinal, é um ótimo sinal, é um grande dia e é um ótimo indício de que finalmente a Jovem Pan vai ter que pagar, ela será punida pela justiça. É só isso que a gente queria, tá? Justiça. Só isso. É uma emissora criminosa, golpista e que financiava atos antidemocráticos e discurso de ódio extremista. Isso muita gente não fala, tá? Mas por ser uma concessão pública, você não pode ficar aí, né, fazendo discurso de ódio, xingando, né? Tem que respeitar as regras e as leis de uma concessão pública. Ok? Eu sou o Scud, eu vou ficando por aqui.
se inscrevam nesse canal, não esqueçam do like. Quem puder contribuir para o Pix, eu vou deixar o Pix aqui na descrição para fazer esse canal continuar existindo. Muito obrigado, obrigado por assistir. Persistir sempre, por isso que eu falo aqui, persistir sempre, retroceder jamais, nem para pegar impulso. Tamo junto na luta.